Oi gente, tudo bem? Então, a gente está numa situação um pouco diferenciada em função do momento que a gente está vivendo, mas a gente vai dar continuidade, a gente vai dar prosseguimento às aulas por aqui. Vamos lembrar um pouquinho o que eu disse às aulas anteriores, até porque a gente tem um pouquinho de amnésia, né? Amnésia semanal. A gente estava conversando sobre a formação do Estado português, e de por que Portugal foi rápido e entrou no processo de expansão marítima comercial, foi um país que se destacou, ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro no processo de expansão marítima comercial, e isso vai fazer, na verdade, com que ele acabe chegando no Brasil. Mas, na verdade, o objetivo de Portugal não era nem se chegar ao Brasil, o objetivo de Portugal era fazer o contorno da África para chegar às Índias, para buscar especiarias como cravo, canela, gengibre, moscado, vinho, safrão, cedro, porcelana, incenso, marfim. Então, o rei de Portugal tinha interesse muito grande de fazer um périplo africano para o contorno da África. Só que por que ele não passa pelo mar Mediterrâneo? Vamos lembrar que o mar Mediterrâneo estava sendo dominado, quem tinha um monopólio do mar Mediterrâneo era Gênova e Veneza, então dava para passar por ali, ele tinha que achar um outro caminho, né? Bom, enquanto Portugal estava tentando buscar um novo caminho, estava tentando fazer um périplo africano, que é a Espanha? A Espanha ela vai virar Estado moderno um pouco bem mais tarde, quase no final de 1400, só que daí na hora que ela vira o Estado moderno, ela vai procurar um outro caminho, né? Ela vai preferir viajar em direção oeste para chegar a leste, enquanto Portugal vai contornar a África. Então, por isso que chega a ser interessante que Portugal é o primeiro país a se lançar no mar, a fazer expansão marítima comercial, mas quem descobre a América, né, quem invade a América, quem vai dominar a América inicialmente, como europeu, vão ser os espanhóis, porque os espanhóis vão fazer um caminho diferente, porque Portugal vai tentar contornar a África. Agora, o que faz, né, com que Portugal tenha sido pioneiro? O que leva Portugal a ser pioneiro no processo de expansão marítima comercial? Então, você tem aqueles vários fatores que eu coloquei para vocês no quadro e que a gente já comentou em sala, que é a formação do Estado moderno, tradição pesqueira, posição geográfica super favorável para o do mar, instrumentos náuticos como a bússola, astrolábio, quadrante, e paz interna. Então, esses fatores todos vão possibilitar a Portugal a se lançar para o mar primeiro do que a Espanha. Mas, não esquecendo que a Espanha vai chegar na América primeiro, né? Diferente do mar, uma tradição pesqueira, instrumentos náuticos que vão facilitar isso, como a bússola, o astrolábio, o quadrante. A pólvora não é um instrumento náutico, mas como eles tinham também o domínio da pólvora, isso facilita, até como a intimidação dos povos por onde eles vão fazer a dominação. E a tradição pesqueira, como eu acabei de falar, e uma burguesia forte, lógico. Tem um fato importante, é que um país, quando ele está em guerra, ele não tem condição de fazer um processo comercial desse. E como Portugal tinha uma paz interna estabelecida, porque Portugal se formou em Estado moderno muito tempo antes, então, obviamente, Portugal facilitou bastante esse processo de expansão marítima comercial. Quando a gente, o objetivo da aula hoje é a gente pensar como é que tudo aconteceu, como é que esses caras chegaram aqui e o que aconteceu depois disso. Então, em 1500, Portugal mandou uma esquadra para cá, liderada por Pedro Álvares Cabral, tinha 13 embarcações fortemente armadas, e essa esquadra, ela veio para cá propositalmente, não foi nada assim, foi por acaso, o vento jogou, a gente vai mentir, isso não aconteceu. Então, já tinha um propósito de chegar aqui, chegaram 12 embarcações, provavelmente naufragou nesse processo todo, e dessas 12 embarcações, 11 elas ficam com uns dias, rezam a primeira missa, tem contato com os índios, e o Pedro Vaz de Caminha, não Pedro, tá gente, é Pedro Vaz de Caminha, vai lá e escreve uma carta com 22 páginas, falando que tinha que ir no Brasil ou não. E essa carta de Pedro Vaz de Caminha, então tinham 12 embarcações aqui no Brasil. Uma embarcação vai voltar para Portugal, só para levar essa carta de Pedro Vaz de Caminha. Então, nós vamos ter uma embarcação que vai voltar exclusivamente para esse tipo de coisa. Eu vou levar para lá essas informações. Na verdade, Pedro Vaz de Caminha, nessa carta de 22 páginas, ele definiu que o Brasil não tinha ouro, não tinha prata, não tinha encontrado, mas que um dos fatos importantes que o Brasil tinha era um povo e que Portugal faria muito bem em se civilizar esse povo, chamando, obviamente, o povo daqui, que eram os nativos, de incivilizados e que necessitavam de fé, que necessitavam de religião. Então, é uma das coisas que ele fala na carta. Aí, eu tinha 3 embarcações, uma afundou, chegaram 2. Uma volta para Portugal, uma carta de Pedro Vaz de Caminha.
011, né? E essas embarcações depois elas vão para as Índias, lá eles vão atacar alguns territórios, vão roubar a mercadoria e vão levar para Portugal, dando um lucro para Portugal de 6.000%. Então, assim, de cara, Portugal chegou lá em Natal, só veio fazer reconhecimento da terra, vai para as Índias, saqueia, pega a mercadoria, leva para Portugal e tem um lucro de 6.000%. Bom, e aí o Brasil ficou largado, abandonado, jogado às traças durante 30 anos. Então, durante 30 anos da história do Brasil, a gente vai ter um relativo descaso de Portugal em relação a gente. Eu coloquei aqui no quadro, não sei se vocês conseguem enxergar, né? Aqui, ó, relativo descaso com o Brasil. Esse momento em que Portugal tem esse relativo descaso com o Brasil, o que vem a ser essa expressão relativa? O relativo é o seguinte: eu não estou nem aí contigo, você não me interessa, você não tem as mercadorias que eu preciso, você não tem a riqueza que eu preciso, mas nem por isso eu vou te abandonar totalmente. Eu vou estabelecer algumas situações. Por exemplo, Portugal mandou uma expedição para cá, uma expedição, até coloquei exploratória, e essa expedição exploratória era uma expedição que ela ia no litoral brasileiro todinho, com os marinheiros e algumas pessoas conhecedoras de cartografia, de mapa, e essa expedição exploratória, o objetivo era cartografar o litoral brasileiro. Então, se você pegar o mapa do Brasil nessa época, ele tem mais ou menos esse formato, né? Porque aqui tem o Abaixo Brasília, então tem esse formato. Então, essa expedição que a gente vai chamar de exploratória são expedições em que eles vão ao longo do litoral brasileiro, cartografando. Claro que não vai ser uma, mas vão ser várias. E o legal dessa cartografia é que cada acidente geográfico que eles identificavam, eles tinham que dar um nome para isso, eles tinham que nomear isso. E eles davam o nome geralmente de santo do dia. Então, por exemplo, olha, estamos passando por um cabo. Aí fazer, que dia é hoje? Como assim, que dia é hoje? Que santo é hoje? Né? Na folha, no calendário católico, os dias, tem dias de vários santos, né? Que dia é hoje? Hoje é o dia de Santo Agostinho. Então tá bom, então vamos chamar esse cabo de Santo Agostinho. Olha, na Bahia, legal, que dia é hoje? Hoje é dia de Todos os Santos. Então vai se chamar Bahia de Todos os Santos. Olha, a Bahia, não é Bahia não, é um pouquinho mais aberta, é uma Angra. É uma Angra, legal, que dia é hoje? Hoje é dia de Reis, dia dos Reis, né, Rio de Janeiro. Então, que dia? Angra dos Reis. Então, os acidentes geográficos que a gente vai ver no litoral brasileiro, eles vão ser cartografados nessa expedição e geralmente vão receber o nome de santo do dia. Quando não tinha santo do dia, vão receber o nome de uma característica física específica daquele local, né? Como Cabo Frio, porque a água é muito fria e assim por diante, ok? Essas são expedições exploratórias. Você não pode achar que as expedições exploratórias, elas vão ser feitas assim, num ano, pronto, acabou. Caraca, isso não dá, a gente está cartografando o litoral brasileiro, a gente está montando o mapa do litoral brasileiro. Então, os rios, né, a foz dos rios vão ser cartografadas, os cabos, as penínsulas, os istmos, tudo que tem em termos de acidente geográfico vai ser cartografado nessas expedições. Então, são várias expedições, não é uma só. Então, por isso que eu falo relativo descaso. O rei de Portugal não está muito preocupado com o Brasil, mas mesmo assim ele vai ter uma preocupação em fazer essa cartografia, tá joia? Ao mesmo tempo que está acontecendo essa cartografia, você não pode achar que acontece uma coisa e depois acontecer outra completamente separada, não. Ao mesmo tempo que está acontecendo essa cartografia toda, tem um outro fator que acontece, que é que o rei descobre que o Brasil está sendo invadido por outros países. Outros países estavam mandando pessoas aqui para saquear mercadorias que tivesse aqui, tipo o Brasil, animais e tal. E o rei de Portugal ficou com medo que esses povos estabelecessem colônias aqui. Então ele vai fazer um tipo de expedição que a gente vai chamar de guarda-costa. Essa costa que eu estou dizendo litoral, então é guarda litoral, vigia litoral, fiscaliza litoral. Então são expedições que vão trazer alguns navios e vão fiscalizar para ver se tem estrangeiro que eu digo, francês, holandês, inglês, invadindo o território brasileiro. Não esquecendo que Portugal também é um estrangeiro aqui nessas terras, né? Quando a gente fala assim, invasões estrangeiras, é interessante quando a gente vê isso no livro de história, que a gente vê lá que invasão estrangeira é a França, que invasão estrangeira é a Holanda, que invasão estrangeira é a Inglaterra, mas quando a gente vê invasões estrangeiras e esses países, eu quero que vocês entendam que quem escreveu isso foram portugueses. Então,
acontecendo enquanto eles estão cartografando, enquanto tem lá navios para tentar expulsar os caras que estão invadindo o território. O que podia estar rolando aqui no Brasil? Vinham algumas expedições para cá que estabelecia contato com os índios. Nesse contato com os índios, eles vão fazer uma negociação. Então, os portugueses vão chegar aqui, vão parar no terreno local, no litoral, pela rota do litoral, vão parar no litoral. E quando ele para nesse litoral, ele chega para o índio e vai começar a fazer uma negociação com o índio. Então, ele vai chegar assim e dizer assim: olha, eu tenho aqui espelho, eu tenho sapato, eu tenho chapéu, eu tenho pente, quantas toras de madeira vermelha ao Brasil vocês têm que fazer essa troca? O logo pergunta assim: nossa, você vai pensar em se comunicar? Gente, para comprar e para vender, a gente sabe se comunicar muito bem. Você não precisa nem falar a língua do povo. Você compra, você vende o que você quiser sem falar a língua dele. Isso não é problema, tá? E aí, eles faziam uma negociação assim. Então, o português chegava e falava assim: olha, eu quero, tipo, 5.000 toras de pau-brasil. Aí o índio, legal, não sei o quê. Em troca de 10 espelhos, 5 sapatos, 10 blusas e 3 chapéus, por exemplo. Marta, mas é muito pau-brasil para pouca coisa. Isso é um escambo, gente. É escambo. Escambo é troca. Quando a gente pensa em troca, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham na cabeça é que quando existe uma troca, existe uma necessidade de ambos os lados. Você não pode achar e não pode confundir valor com preço. Né? O que é valor e o que é preço? Né? Preço é quanto custa. Então você fala assim: você troca o seu celular por essa caneta? Pô, mas é sacanagem, porque o celular é muito mais caro que essa caneta. Mas vamos supor que essa pessoa que aceita fazer essa troca nunca viu uma caneta dessa e acha que isso é a coisa mais importante do mundo e acha que isso aqui é a coisa melhor do mundo e tal, e aceita a troca. Então, na verdade, ele não está se ligando à questão do preço, mas do valor, do significado disso aqui. Como o índio não tinha espelho, como o índio não tinha sapato, como o índio não tinha chapéu, como o índio não tinha roupa, nada disso, então o índio achava que aquelas 5.000 toras cortadas e colocadas ali, entregues para os portugueses, valiam. Então, é interessante a gente parar e pensar que o escambo não é uma efetiva exploração, é uma negociação, mas uma negociação sem lucro. Eu acho que isso tem o mesmo valor que esse, ponto acabou. Então, aí, nesse momento que a gente vai chamar de período pré-colonial, é o período em que os portugueses vêm para cá, fazem essa negociação com índios, através do escambo, entrega essas quinquilharias, essas bugigangas, em troca desse pau-brasil. Só que é o seguinte: quando o português chega aqui e vai negociar com o índio, você não pode achar que o português vai ficar parado esperando o índio cortar o pau-brasil e levar o cara para ele. Não. O português vai, negocia com esse grupo indígena, depois ele pega a embarcação e vai, sei lá, mais 200 quilômetros abaixo, negocia com outro grupo indígena, depois mais outro grupo. Quase um ano depois ele volta para aquele local e faz o recolhimento daquela madeira que ele falou, daquela madeira que ele estabeleceu. Sim, tá. Agora, claro que o índio, quando ele vai cortar essa madeira, ele não pode colocar essa madeira no sol, na chuva, porque essa madeira ela vai estragar. Então, o que o índio faz? O índio vai construir como se fosse um galpão e vai armazenar essa madeira embaixo do galpão. Esse galpão, eu estou falando assim para ficar mais fácil de vocês entenderem, vai ser o local onde vai ser feita a negociação, vai ser o local onde o português vai chegar e vai falar assim: está aqui o espelho, está aqui não sei o quê, e me dá esse pau-brasil. Então, esse ponto de negociação nós vamos chamar de entreposto comercial. E na história do Brasil a gente chama isso de feitoria. Então, no começo da história do Brasil, nós temos o quê? Algumas feitorias ao longo do litoral brasileiro. E essas feitorias, na verdade, são localidades onde os índios vão e estabelecem uma negociação com o português. Olha só, de 1500 a 1530, a gente chama de Brasil pré-colonial. Por quê? Porque Portugal não está interessado no Brasil. O foco de Portugal não é o Brasil. O foco de Portugal é as índias, o comércio do cravo, da canela, dos gengibos, dos escapos de oferência, frango, ouro, porcelana, incenso, marfim, perfume, por aí vai. E isso é importante para eles. Não é importante. O Brasil não tem tanta importância, não tem tanta relevância.
nossa, mas é verdade que o pau valia muito, menos, não valia tanto assim. Se valesse tanto, a gente não teria esse momento chamado pré-colonial, a gente teria um período chamado período colonial, eles teriam vindo para cá e se estabelecido aqui naquele momento. Então, assim, era um lugarzinho que você tirava um negocinho ali só, tá? Então, eu tenho pontos importantes. Quem poderia retirar o pau-brasil do Brasil? Apenas Portugal. Então, ao invés de falar assim, olha, Portugal tinha o monopólio da extração do pau-brasil, você pode falar assim, Portugal tinha o estampo do pau-brasil. Estanco. Então, escambo troca com índio. Estanco é um monopólio que assim, só Portugal pode retirar o pau-brasil do Brasil, tá? Esses 30 anos, chama período pré-colonial, o índio ele vai ter uma relação com o português, uma relação de comércio, uma relação vou falar de comércio, mas uma relação de interesse. Então, tanto portugueses quanto índios ali, eles tinham uma relação relativamente boa, então você não vai ver tanto massacre, você não vai ver índio sendo escravizado, índio sendo açoitado, você não vai ver isso com muita frequência, porque era de interesse do português essa relação amistosa para que o índio fosse até o meio da floresta, pegasse o pau-brasil e colocasse na feitura. Então, durante os 30 primeiros anos da história do nosso país, o índio não vai ser escravizado, assim, veementemente, não é, né? Quando que eu preciso de escravidão? Quando que eu preciso de alguém para trabalhar como escravo? Eu preciso quando eu tenho um trabalho que me entende, quando eu tenho um trabalho, assim, constante. Então, sabe assim, eu tenho que plantar, colher, aí sim. Então, enquanto eu não tiver nenhum tipo de plantio no Brasil, em uma grande lavoura, uma grande produção, eu não vou ter escravidão. Tá? Não vou ter escravidão. Porque assim, então vocês pensem, vamos pensar em cana-de-açúcar, plantio da cana-de-açúcar, né? Para plantar cana-de-açúcar é uma coisa simples. Primeiro, os caras vão ter que simplesmente botar a floresta no chão. Isso precisa de mão de obra pra caramba. Botar a floresta no chão, aí vai deixar todas aquelas madeiras, tudo aquilo. Geralmente eles fazem uma prática de plantio que os índios adotavam e que eles resolveram adotar aqui no Brasil também, chamado coivara. Vou colocar aqui no quadro, se vocês essa palavra. Já caiu uma questão da Unicamp, isso, uma vez, perguntando o que era coivara, né? Coivara é assim, o índio geralmente ele faz isso quando ele planta em pequena quantidade. E como que se dá a coivara? Você bota a floresta no chão, né? Um machado, as toras as maiores toras você retira e as toras menores você coloca em cima da terra e mete fogo. Naquilo que seca, naquilo que são os galhos, as folhas, você mete fogo ali. Você colocou fogo naquilo ali, a hora que sobra as cinzas, eles misturavam as cinzas na terra, achando que aquilo era bom para a produtividade agrícola. Então, os índios já praticavam a coivara. Quando os portugueses vêm para cá, eles vão também praticar a coivara. Mas eu quero que vocês entendam que, assim, imagina uma floresta enorme, imagina uma floresta muito grande, o cara vai plantar cana-de-açúcar ali. Então, ele vai ter que desmatar aquilo tudo, fazer esse processo da coivara e depois, ele vai ter que arar. E depois que ele arou, ele vai ter que plantar a cana. E aí, enquanto a cana está crescendo, ele precisa de alguém para ficar capinando ali em volta para evitar que o mato ele se sobrepõe à planta. Então, tem um trabalho ali constante. Aí depois a cana cresce, né? Só cresce 6 meses, a cana cresce. E aí, depois que a cana cresceu, você vai ter que fazer o corte dela. Você vai fazer o corte dela, você vai moer e vai produzir o açúcar. Então, é um trabalho constante. Então, não tem como eu ficar fazendo negociação, pelo menos eles não viam isso desse ponto de vista naquela época, com o índio e fazendo negociação. Não. Na época que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho, eu tenho uma outra situação com o português e o índio. Então, assim, Brasil pré-colonial, o índio escambo. Brasil colonial, eu tenho produção agrícola, eu tenho o índio escravo. Então, tem que estar bem isso na sua cabeça, tá? Porque durante os 30 primeiros anos, fofinho, a gente se dá bem. Depois disso, tem uma produção constante e aí o índio vai ser escravo. Não tem outra forma, tá? Bom, quando é que o Brasil passa a ser Brasil colonial? Quando é que Portugal resolve, não, deixa eu investir no Brasil agora? Quando é que deu esse Estado? Não foi o Estado que deu, não foi. Acontece que,
Vamos lembrar? Por que Portugal não estava interessado na gente? Porque o comércio com as Índias era mais lucrativo. Só que de tanto estabelecer esse comércio com as Índias, de tanto buscar mercadoria, essas mercadorias elas acabaram se popularizando. E a hora que elas se popularizaram, elas perderam o valor delas. Então, assim, aquilo que era uau, todo mundo assim, tá, e daí? Então, perdeu o valor. E, então, cravo, canela, gengibre, moscado, doença, grão, todo mundo olhava, caramba, as especiarias. Aí, então, assim, tá, especiaria. E aí, Portugal começa a perder grana, né? Começa a ser tão vantajoso continuar investindo nesse comércio com as Índias insistentemente. E aí, o rei de Portugal falou, cara, se o comércio com as Índias não está indo tão bom, eu tenho que investir em outra coisa. E aí, ele olha e fala, vou começar a investir no Brasil. Mas investir o que no Brasil? O que ele vai tentar investir no Brasil? Numa dessas viagens para as Índias, os portugueses descobriram nada, lá já existia, né? Mas eles viram a produção de cana-de-açúcar e viram o açúcar, né? Ou seja, eles provaram o açúcar da cana-de-açúcar e acharam aquilo fantástico, maravilhoso, que aquilo poderia dar um dinheiro. Então eles começaram a plantar açúcar nas ilhas de Cabo Verde, na ilha dos Açores, que são ilhas, se você pegar o mapa, você vai ver a África, são ilhas muito próximas ali da África e que tem uma proximidade muito interessante ali de Portugal. Então Portugal começou a plantar cana-de-açúcar na ilha de Cabo Verde, começou a plantar cana-de-açúcar na ilha dos Açores. E quando Portugal começa a plantar cana-de-açúcar na ilha dos Açores e na Cabo Verde, isso dá muito lucro, isso dá muito lucro. O comércio do açúcar é um comércio extremamente lucrativo, e aí o rei de Portugal falou, cara, show, mina de ouro aqui, as especialistas são horríveis, a mina de ouro aqui era a cana-de-açúcar. Então, estava falando para vocês, né, a questão do plantio da cana-de-açúcar, e que deu muito lucro nas ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde, e aí Portugal falou, cara, se deu certo ali, pode ser que dê certo no Brasil. E por quê? Porque o Brasil tinha um solo e um clima muito parecido com essas ilhas, e aí o rei de Portugal resolve investir em cana-de-açúcar aqui no Brasil, porque era uma coisa que realmente daria muito lucro. O açúcar da cana-de-açúcar é muito mais, o paladar dele é muito mais doce, enfim, e era uma iguaria, era um produto visto de forma interessante, no sentido de que, além de adoçar muito, e não tinha adoçante com tanta facilidade, assim, você tem aí um produto que o europeu ele gostou muito, o europeu achou muito viável. Só que assim, o rei de Portugal não tinha grana suficiente para fazer isso, para fazer esse plantio de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Porque uma coisa é você plantar em ilhas pequenininhas, assim. Outra coisa é você resolver um território enorme e você fazer um plantio desse, né? E aí o rei de Portugal vai fazer a mesma coisa que ele fez nessas ilhas. Ele vai fazer uma divisão no Brasil, que nós vamos chamar de capitanias hereditárias. Ele vai dividir o Brasil em vários pedaços, né? Vai dividir em 15 pedaços. E esses 15 pedaços que ele vai dividir, né? Nós vamos chamar de capitanias hereditárias. E cada pedaço desse ele vai dar para uma pessoa que fosse muito rica, que fosse muito poderosa em Portugal, para que essa pessoa viesse e ela produzisse cana-de-açúcar. Você fala, mas como é que o rei de Portugal vai ganhar dinheiro com um cara que vem para cá para produzir cana-de-açúcar? Toda a cana-de-açúcar que é produzida aqui no Brasil, 20% tinha que ser pago em forma de imposto para Portugal. Ou seja, Portugal vai ganhar 20% de um produto que é supervendido na Europa. Então, ele vai povoar o Brasil, ele vai fazer o Brasil produzir a cana-de-açúcar, sem gastar um centavo para isso, né? Porque quem vai gastar é o cara que ganhou a terra. E ele vai proteger o Brasil de qualquer tipo de invasão, porque assim, o cara que recebe esse pedaço de terra, essa terra hereditária, um dos itens dele é proteger o Brasil e evitar que o Brasil fosse invadido por qualquer estrangeiro. E esses estrangeiros que eu estou falando que são franceses, ingleses, holandeses, por aí vai. Olha só, o Brasil, então, se você não pensar que o Brasil ele era uma coisa mais ou menos assim, ele ficou feliz. Não dá para deixa eu fazer aí da pesquisa agora, né? Deu? Então, o Brasil mais ou menos assim, por causa do taxa das ilhas, e aqui vai ser dividido em 15 pedaços. Vamos ver se eu consigo fazer, né? Quinze lotes, tá? 15 lotes que são 14 capitanias, porque vai ter capitanias com o mesmo nome. Então, e tinha 15 lotes, mas eu tinha aqui, ó, 15 lotes, mas eu tinha
terra desse, quando um fidalgo recebeu um pedaço de terra desse, ele recebeu, ao mesmo tempo, 2 documentos. Um documento chamado carta de doação. Aquele documento chamado carta de doação é um documento que fala, olha, você, fulano de tal, você tem direito a um pedaço de terra no Brasil que vai tanto leste, tanto oeste, tanto norte, tanto sul. Então, é quase que uma escritura daquilo que ele recebeu aqui. É aquilo que vai documentar que ele tem direito àquela propriedade. Isso se chama carta de doação. E o outro documento se chama foral. Foral é um nome diferente, né? Então, foral é um documento que vai estabelecer os direitos e os deveres do donatário aqui nas terras, tá? Então, o que ele podia, o que não podia fazer, né? O que era dever dele, né? E o que é dever? Primeiro, produzir. Pagar imposto, não tem muito real, claro, né? Produzir, pagar imposto e proteger. Produzir, pagar impostos, proteger. Então, essas coisas, né, plantar de açúcar, eram os deveres. E entre os direitos, por exemplo, estava o direito de escravizar índios. Então, se você quisesse escravizar índios, se você quisesse entrar na floresta, pegar uma tribo indígena e transformar essa tribo numa tribo escrava, você podia fazer isso, sem problema. Então, outra coisa, esse donatário, esse indivíduo que vai receber esse pedaço de terra, esse lote, isso chama capitania hereditária. Ele recebe, ele passa para o filho dele, que é hereditário, que passa para o neto, que passa para o filho dele, mas eles não podem vender. Então, a capitania hereditária, você não pode vender a capitania. Você pode fazer o seguinte, né? Você pode conceder alguns territórios para outras pessoas virem e também plantarem naquela capitania. É muito grande, muito grande. A capitania desse tamanho existe no estado, né? No estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo. As capitanias são muito grandes. Então, o que acontece? O cara vem, o capitão donatário, ele está aqui, ele tem essa terra enorme, e aí ele pode conceder alguns pedaços de terra para outras pessoas que viessem de Portugal e pedissem. Então o cara chegava e disse, olha, o capitão donatário, eu queria uma propriedade, poder plantar, poder colher, você, né? E aí eles negociavam isso, não com dinheiro, não era uma coisa assim, você vai me pagar pela terra, não era bem um pagamento, mas um imposto, né? Então o capitão donatário, o dono daquela capitania hereditária, também podia cobrar imposto desse sesmeiro. Sesmeiro é o dono dessa terra que nós vamos chamar de sesmaria. Então, sesmaria também é um latifúndio, também é uma propriedade muito grande, não é uma capitania hereditária, eu falei para vocês, né? A capitania hereditária é um estado. A sesmaria é uma fazenda grande, um latifúndio, mas não é uma capitania hereditária inteira, a capitania hereditária é enorme, né? Então, eu tenho aqui esses sesmeiros, essas sesmarias. Então, eu tenho as sesmarias, né? E quem é dono dessas sesmarias são esses sesmeiros, ok? Tá bom? Era muito comum nessa época as fazendas, né? Os engenhos, que a gente vai colocar no quadro para vocês verem mais ou menos como funcionava. Os engenhos coloniais, às vezes eles ficam muito próximos um do outro e sempre no litoral. O nosso país, no início dessa história toda que a gente está contando, que a gente já está começando a falar de Brasil colônia, o Brasil pré-colonial ficou atrás, aqueles 30 primeiros anos, tal. Então, eu quero que vocês entendam que, assim, em 1530, o rei de Portugal já começa a pensar em colonizar o Brasil e vai fazer um tipo de expedição aqui que nós vamos chamar de expedição colonizadora. A primeira expedição colonizadora que nós tivemos aqui no Brasil foi um cara chamado Martim Afonso de Souza, que veio para cá e ele cria ali em São Vicente, São Vicente vai ser a primeira vila do Brasil em 1532. Então, o primeiro vilarejo brasileiro era São Vicente, né? Onde que é São Vicente? No litoral de São Paulo, lá de Santos, também mais ou menos. Hoje Santos, na época não tinha Santos, né? Tinha São Vicente, que é esse primeiro vilarejo. E aí, a partir desse cara, desse Tomé de Souza, que vai criar esse primeiro vilarejo, outros vilarejos vão acontecer. Às vezes você tem várias fazendas, uma do lado da outra, uma muito próxima da outra, ali assim, e acaba, às vezes, surgindo uma vila nessas localidades. Importante lembrar que essas vilas que vão surgir, que essas propriedades agrícolas que vão surgindo nesse Brasil, que a gente chama de Brasil colonial, eles vão se intensificar muito mais no Nordeste.
proximidade muito grande da Europa, né? O Nordeste é muito mais próximo da Europa, e tem um solo super favorável para o plantio de cana-de-açúcar, que é o solo de Massapê, tá? Então esse solo chamado solo de Massapê é um solo interessante para o plantio. Então, por isso que a gente vai ter aqui, ao longo do litoral do Nordeste, nós vamos ter o nosso país nascendo, o nosso país surgindo. A gente tem o nosso país, colônia, Brasil colônia, no início da nossa história, a nossa história ela é edificada, ela é construída a partir do Nordeste, né? A região Sudeste, eu tinha a capitania de São Vicente, mas a importância dela, com o tempo relativo às outras capitanias que nós temos no Nordeste, ela acaba sendo um pouco menor do que as capitanias do Nordeste, tá bom? E aí eu tenho aqui um núcleo, obviamente populacional um pouquinho maior aqui nesse litoral, sempre no litoral. Vai demorar bastante para os portugueses entrarem no Brasil, né? Penetrarem no sertão brasileiro. Esse sertão a gente está falando, esse é o local mais interior, né? Vai demorar bastante para esse português vir para o Brasil, era uma coisa muito complicada, as pessoas tinham muito medo, nós tínhamos animais muito ferozes, isso aqui era super desconhecido, existiam algumas poucas, mas existiam tribos aqui no Brasil que eram tribos antropófagas, que não são coisas que canibais. Então, às vezes o cara até vinha, montava um engenho, fazia um engenho começar a produzir, ela com o engenho estava, não sei o que. A fazenda era invadida por índios, os índios chegavam, destruíam a fazenda, matavam um monte de gente. E essas histórias eram contadas lá em Portugal. Essas histórias lá elas eram espalhadas, pulverizadas entre a população europeia. Então, quando se falava de Brasil, já se pensava exatamente num país que botava um pouco de medo das pessoas. A floresta, a virgem desconhecida e os monstros, e falavam de monstros, de coisas que nem existiam aqui, inventavam assim as coisas, e isso incomodava muita gente. Então, muito capitão donatário, ao invés de vir para o Brasil e investir no Brasil, começar a produzir cana-de-açúcar, recebia a carta de instrução, recebia o foral, guardava na gaveta e nem aparecia aqui, tchau, nem aparecia, de jeito nenhum. Então, assim, as capitanias hereditárias, elas vão existir até o século XVIII, né? Só que elas não vão dar certo, mesmo não tendo dado certo, elas vão existir até o século XVIII. Então, você vai ter duas capitanias que vão dar certo, né? De Pernambuco e São Vicente, que são as que fizeram sucesso, que fizeram muito certo, mas as outras capitanias não deram certo. Agora, mas por que não deu certo? Por que essas capitanias não foram para frente? São vários fatores. Então, assim, o primeiro fator, vamos pensar, né? Ataque de índios. Então, os índios, obviamente, como nesse processo eles passam a ser escravos, você não pode aceitar que eles vão, você não pode imaginar que eles vão aceitar essa escravidão, não pode ser alguma. Eles vão reagir a isso, então eles vão atacar os engenhos com toda razão, por causa da escravidão, uma coisa gostosa, né? Eles vão atacar os engenhos, eles são uma ameaça para o homem branco. Na verdade, o homem branco é uma ameaça para eles, mas eles vão para cima, Então, muito capitão donatário vem, monta engenho, mas ele acaba sendo atacado. Então, o ataque de índio é o primeiro motivo. O segundo motivo é que tem capitão donatário que nem aparece aqui. Então, existe um descaso de alguns donatários que nem vêm para cá, para ver a terra, para fazer nada, não aparece. O terceiro motivo é falta de recursos. Às vezes, o capitão donatário vem, monta um engenho, começa a produzir, e começa a produzir. Aí chega uma hora que acaba a grana, ele não consegue mais produzir, não consegue mais fazer esse investimento, ele tem que abandonar tudo. Ou então, às vezes, ele vem, acha que vai precisar de X coisas para fazer o engenho, ele traz essas coisas, ele traz tudo, gente, tudo. O cara que sai de Portugal para vir para o Brasil para montar um engenho, ele tem que saber quantos serrotes ele pode usar, quantos pregos ele pode usar, quantos martelos ele pode usar. Porque assim, nossa, o serrote quebrou, eu não vou comprar onde? Não tem muito comprar onde. Então você vai ter que fazer um pedido para Portugal, para isso chegar. Às vezes demora um ano e pouco, você não tem esse tempo todo para poder fazer, para poder esperar. Então ele tem que ter um comportamento logístico, ele tem que ter uma ideia do que ele vai gastar aqui muito grande. Então aí os caras vêm para cá e às vezes ele traz a quantidade de coisa que ele acha que achava que ele ia precisar, aí chega aqui, falta. E aí vai ter
pela metade. Sabe, parece aquelas obras públicas que o cara vai lá, começa a construir um hospital, começa a construir uma escola, aí chega na hora do acabamento, não tem dinheiro e para a construção. Aí fica obra parada por vários governos, a hora que alguém vai falar assim, não, vamos botar aqui para funcionar, fica mais barato destruir tudo e montar de novo, porque sim, no Brasil nós vamos ter alguns casos assim, esse falta de investimento, esse problema. Então assim, tem ataque de índio, eu tenho descaso donatário, eu tenho falta de investimento. Um outro fator é a distância da metrópole, né? Porque produzir cana-de-açúcar e mandar essa cana-de-açúcar para Portugal e essa distância que tinha em relação a Portugal, daquilo que vai ficar faltando ou não, isso também acaba causando empecilho, isso também acaba causando um problema dos donatários, né? Os donatários não queriam vir para cá. Mas assim, capitanias eleitorais não deram certo, não funcionaram, mas elas vão continuar existindo bastante tempo. Só Pernambuco e São Vicente não dá certo. Bom, muito bem. Isso que eu falei para vocês, de capitania hereditária, eu falei também, há pouco, que tinha assim, às vezes uma fazenda do lado da outra. Quando eu tenho uma fazenda do lado da outra, ali pode ser criado um vilarejo. Então, nós vamos ter algumas vilas ali entre essas comunidades rurais, entre essas sociedades rurais aí, e nessas vilas, eu tenho que, assim, gente, vamos fazer o calçamento daquela rua? Vamos colocar uma praça? Então, eu tenho que ter alguém para administrar esses vilarejos. Então, os vilarejos, eles surgem ao longo do litoral brasileiro, vão surgir alguns vilarejos, e nesses vilarejos, né, você vai ter que ter uma administração pública para isso. Você vai ter que ter alguém para administrar esse vilarejo. Além dessa administração pública, os vilarejos também eles precisavam de um setor jurídico. Fulano roubou ciclano, o que vai acontecer com ele? Fulano matou Beltrano, o que vai acontecer com ele? Eu preciso também de uma situação jurídica ali, além de uma situação administrativa. Então, nesses locais, existe um negócio que a gente chama de Câmara Municipal, ou Câmaras Municipais, né? Em cada vilarejo desse, você tem uma Câmara Municipal. E o que é a Câmara Municipal? O local que decide a parte administrativa da cidade, mas a parte jurídica e a parte de impostos também são decididas ali dentro, também são articuladas ali dentro, elas não são separadas. Então eu quero que vocês imaginem como se fosse uma casa, um sobrado, e nesse sobrado eu tenho toda a parte de delegacia, de fórum ali dentro, eu tenho a parte de prefeitura ali dentro e a parte também tributária de quem que vai recolher imposto, onde vai recolher, quanto que recolheu ali dentro dessa casa. Isso é um sobrado, tá? Assim que funciona. Bom, e quem que fazia parte disso, né? Quem que é o cara que era o juiz? Quem que era o cara que era o prefeito? Quem que era o cara que administrava a cidade? Quem que era? Eram os famosos homens bons. Sim, homens bons. Os homens bons, eles faziam parte das câmaras municipais. Vou colocar aqui no quadro só para vocês colocarem no caderno, para vocês dizerem, porque isso é importante, tá? Então, nas cidades, nas vilas, eu tinha as câmaras, existiam as câmaras municipais. E nessas câmaras municipais, quem fazia toda essa administração e tudo mais, eram os homens bons, ok? E vamos lá, vamos pensar assim, tá bom, eu entendi, Marta, eu entendi quem era o juiz, quem era o prefeito, quem administrava a cidade, era esse cara que a gente vai chamar de homens bons. Mas, o que ele faz ainda? Quem que ele é? O que ele faz? Esse cara geralmente eram os grandes fazendeiros, os donos dos engenhos, os grandes proprietários. O homem bom, ele não pode ter nenhum tipo de atividade manual, atividade braçal. Então, nessa época no Brasil, o que nós tínhamos em termos de sociedade? Falando de homens, né? O que nós tínhamos em termos de sociedade? Nós tínhamos homens brancos, que eram homens livres, e eu tenho escravos indígenas, e daqui a pouco nós vamos ter escravos negros. Daqui a pouco, ainda não, tá? Nós estamos falando de 1530, nós estamos falando de 1540, espera um pouquinho, daqui a pouquinho o escravo negro chega. E nesses homens brancos, eu quero que vocês entendam que dentro de uma fazenda, existe trabalho para o escravo, muito trabalho para o escravo, muito, 80% dos trabalhos.
trabalho, 90% do trabalho era de escravidão, né, de escravo, mas eu tenho uma porcentagem de trabalho que é um trabalho braçal, mas não é um trabalho escravo. Por exemplo, eu tenho um mestre do açúcar, eu tenho um feitor, eu tenho um capitão do mato. Então, esses grupos dentro do Brasil, eles vão trabalhar, eles são, como se fossem salariados, e são trabalhadores livres, trabalhadores brancos, tá joia? Então, mas esses caras, eles não podem fazer parte das câmaras municipais. Eles não podem, não vai fazer parte da Câmara Municipal. Geralmente, os grandes proprietários de terras, os grandes proprietários, os grandes latifundiários, os grandes cismeiros, né? E acaba sendo uma coisa interessante do ponto de vista de desigualdade social e de como a justiça se edifica nesse país no começo da nossa história, né? Como assim? Por exemplo, o filho de um feitor brigou com o filho de um cismeiro, de uma fazenda grande, e deu um soco nele. Aí, então, vai ter o julgamento. E no julgamento vai ser falado que foi tentativa de homicídio. Então, o filho de um feitor deu um soco na cara do filho de um cismeiro, então é tentativa de homicídio. Agora, quando o filho de um cismeiro pega um revólver, uma arma, sei lá, qualquer arma que seja, e mata o filho de um feitor, o filho de um mestre do açúcar, aí é legítima defesa. Então a gente percebe que a justiça ela começa assim, a pessoa fala, a justiça tem uma venda, né? Ela olha por baixo e fala, opa, lá quem é que eu estou julgando? Então, desde o começo da nossa história, em termos de justiça nas câmaras municipais, você vai ver que a justiça não é cega, não é cega, não. A justiça ela vai prevalecer, obviamente, para quem tem mais poder econômico na sociedade, tá bom? Então, nós temos essas câmaras municipais e os homens bons que fazem parte delas, que é a parte administrativa e a parte jurídica e de cobrança de impostos também é feita também por as câmaras municipais. Belezinha? Dúvida? Todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai colocar no portal e vocês têm, e aí depois eu entro em contato com vocês e esclareço as dúvidas. Tá joia? A gente está gravando essa aula, mas as outras serão ao vivo. Mas a gente deve ser gravadinha, de repente vai manter alguns delays aí, mas é porque eu tive problema com a internet, tá bom? Vamos falar de engenho? Vamos falar então de como que era produzida essa cana-de-açúcar, de onde que era produzida essa cana-de-açúcar? Olha, a fazenda onde se produz a cana-de-açúcar, a gente vai chamar de engenho colonial. A fazenda, a gente vai chamar de engenho colonial. Tem um local onde você produz a cana-de-açúcar, tem um local onde você moe a cana-de-açúcar e tal. Esse local onde você moe a cana-de-açúcar, isso também se chama engenho. Só que geralmente na prova de vocês, qualquer prova que vocês forem fazer de vestibular, né? Qualquer prova de vestibular que vocês forem fazer, é hora que fala de engenho colonial, eu quero que na hora vocês pensem numa estrutura toda de fazenda, de mão de obra escrava. Você vai pensar numa estrutura maior, você vai pensar naquele local que moe a cana só, tá bom? Então eu vou colocar aqui no quadro para vocês um desenho de como que é a estrutura de uma fazenda, de um latifúndio. E dentro disso, eu quero falar uma coisinha para vocês antes. Bom, toda vez que a gente vai pensar em Brasil nessa época, a gente tem que pensar assim, o cara que vem para cá no Brasil nessa época, ele está a fim de ganhar dinheiro. Ele é um cara super ganancioso, ele está a fim de ficar muito rico com tudo o que ele vai produzir aqui. Ele quer ficar muito rico. Ninguém vem para cá em 1500, 1550, 1600, falando assim, eu vou para lá porque eu quero construir a minha pátria, o meu país. Não. Os caras que vêm para cá, eles têm um objetivo muito focado em ganhar dinheiro, em se dar bem, em ficar rico por um tempo, ficar aqui produzindo, ganhando dinheiro, ficar rico e volta para Portugal. Ele não quer saber de ficar aqui, né? Então, você vai ter uma estrutura aqui no nosso país que são estruturas muito, muito evidentes. Primeiro ponto, se o cara vem para cá e ele quer ganhar dinheiro, ele já tem muita grana, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma grande propriedade de terra, então a gente está falando de um latifúndio. Então, uma grande, imagina uma fazenda, né?
Imagina você, hoje, pegando um carro, para visitar uma fazenda que de carro você andaria, por exemplo, uns 20 quilômetros de carro e você estaria dentro da mesma fazenda. Pronto, matou charada, você tem um latifúndio. Latifúndio é isso, uma enorme propriedade, E geralmente quando você tem um latifúndio, você vai contar uma coisa só, que é aquilo que vai te dar dinheiro, que é aquilo que vai te dar lucro. Então os engenhos, eles são latifúndios monocultores, onde você produz uma coisa só. E qual que é a bola da vez? A bola da vez é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é o que dá dinheiro nesse período, tá bom? Então nós temos aí latifúndios monocultores de produção de cana-de-açúcar, ok? Agora, o cara vem e produz cana-de-açúcar, tá? Toda a cana-de-açúcar que ele planta aqui, toda a cana-de-açúcar que ele colhe aqui, o que ele faz com a cana-de-açúcar? O que ele faz? Você vende para Índia? Claro que não. Então ele vai pegar essa cana-de-açúcar e vai vender para Portugal. Ele não pode vender para mais ninguém, não ser Portugal. A gente pertence a Portugal. Então a gente vai sofrer uma coisa que a gente chama de pacto colonial. Então a gente só pode estabelecer relação comercial com Portugal. A gente não pode estabelecer relação comercial com mais ninguém. Ah, mas a França quer vender para a gente? Não. Ah, mas a Inglaterra? Não. A gente só vai estabelecer relação com Portugal. Então toda a cana-de-açúcar que a gente plantar aqui, a gente vai mandar para Portugal. Então, geralmente no porto, você já tem lá um grupo de portugueses que vão negociar, e vão... Então, nós temos um latifúndio, um monocultor, com o mercado externo. Você vai mandar para fora tudo aquilo que você produz aqui. Então, essa característica de latifúndio, monocultor no mercado externo, ela também vem junto de uma outra característica que é mão de obra escrava. Sim, para você produzir tanto para poder fazer exportação, para você produzir essa quantidade enorme para fazer exportação, você não vai poder trabalhar com mão de obra freelance. Você trabalha com muita gente distante, você tem mão de obra escrava. Então, essas características que eu disse para vocês, latifúndio, monocultor, mercado externo e mão de obra escrava, isso tudo é uma característica que a gente chama de plantation, tá? Então, o que é plantation? É latifúndio, monocultor, latifúndio, monocultor, mercado externo, mão de obra escrava. Tá joia? Ou também a gente pode chamar isso de plano de exploração, que numa outra aula eu vou explicar isso melhor para vocês, ok? Vamos ver o engenho agora então? Vamos desenhar o engenho que eu falei para vocês para desenhar. Faz de conta que isso aqui é um engenho, né? Então, o que me interessa aqui? Mostrar para vocês quais são as instalações dentro do engenho, quais são as instalações físicas desse engenho, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a Casa Grande, que é onde mora o dono dessa fazenda, onde mora o dono dessa propriedade toda. Muito próximo à Casa Grande, às vezes até dentro da Casa Grande, eu tenho aqui uma capela, né, uma igrejinha, e essa igrejinha ela vai caracterizar exatamente o que o nosso país é desde o começo, que é um país de característica, a sua religião católica, porque Portugal é católico, então obviamente a gente vai continuar com isso. Inclusive aqui no Brasil, quando a gente pertence a Portugal, era feito, as pessoas que na verdade tentavam desafiar as regras, os dogmas da Igreja Católica, essas pessoas eram perseguidas, não tinha tribunal de Santa Inquisição aqui no Brasil também, né? Tribunal de Santa Inquisição em que as pessoas que desafiassem as regras da Igreja Católica elas poderiam ser punidas por isso, tá bom? Então tem Casa Grande, tem a Santa Capela. Próximo, mas não tão próximo, eu tenho uma construção sem janela, só um portinho, e tem senzala. Senzala é um local onde é colocado mão de obra escrava, seja ela indígena, ou seja ela negra, quando a gente vai ter mão de obra escrava negra, para dormir. Então ali, no começo da nossa história, nós temos praticamente 100% de mão de obra escrava indígena. Conforme o tempo foi passando, e a gente vai ver depois, que foi sendo introduzida a mão de obra escrava negra no Brasil, vai sendo trocado no sentido de números. Então, assim, no começo eu tenho 100% de índio, depois eu vou ter 90% de índio, 10% de negro, 80% de índio, 20% de negro, 70% de índio, 30% de negro, 60% de índio, 40% de negro, 50% de índio, 50% de negro, 40% de índio, 60% de negro, assim, até mais para frente você não vai ter mais mão de obra escrava indígena, que vai ser proibido no século XVIII no Brasil você escravizar índio. Não que isso não vai acontecer, mas vai ter
uma proibição. Então, na senzala é o local onde você coloca um escravo, depois do dia de trabalho, depois do dia do eito, né, do trabalho, você coloca ele lá, no dia seguinte, antes do sol nascer, você retira para ele trabalhar, tá? Aqui, na verdade, dentro da senzala, é o local onde o negro vai estabelecer suas relações sociais com os outros negros, vão ser criadas algumas religiões dentro desse contexto todo, porque os negros eles vêm de vários pontos da África, eu vou dar isso para vocês no local, e aí você vai ter essa sociedade escravocrata, mistura de negros com índios no começo, né? E eles vão ficar nessa sala. Então, geralmente, os negros eles comiam aquilo que eles plantavam na próxima senzala. Então, nas proximidades da senzala, você geralmente tem uma plantação de milho, tem a plantação de mandioca, a plantação de feijão, que eles pegam esses alimentos, é a base da alimentação desses caras, tá? É a base da alimentação dessas pessoas. Também nas facilidades, tem uma outra construção. Essa construção vou colocar até 3 portinhas, que é aqui onde é produzida a cana-de-açúcar. Então, eu tenho naquela primeira portinha, eu tenho o que a gente chama de casa das moendas, que é onde você moe a cana e faz a garapa, faz suco de cana. Naquela segunda portinha, eu posso fazer até uma chaminézinha aqui, onde eles pegam essa cana e eles vão ferver essa cana em grandes caldeirões e tal, até ela dar o ponto do açúcar. Então, esse local se chama Casa das Caldeiras. E a terceira casinha aqui é o local onde era colocado esse suco da cana endurecido, porque passou por essa caldeira, é colocado ali para descansar. E é colocado em vasilhas enormes, assim, colocado, descansa. Depois eles desenformam, aí formam um açúcar mais ou menos assim, que é chamado de pão de açúcar. Isso foi igual ao pão de açúcar do Rio de Janeiro. Se você olhar o pão de açúcar do Rio de Janeiro, você vai ver ali o formato, a cor do açúcar que era produzido no Brasil naquela época. Aí eles pegavam o pão de açúcar, colocavam em caixotes, levavam até o porto e no porto eles exportavam para a Europa, vendiam para Portugal. Obviamente, como eu disse para vocês, para explicar o que a gente chama de pacto colonial, tá bom? E o que mais eu tenho aqui? Eu tenho eu tenho a casa também dos homens brancos, que são as casas das pessoas que trabalhavam no engenho e que eram mão de obra livre, que disse para vocês, o mestre do açúcar, o capitão do mato, o feitor, essas pessoas também moravam aqui e faziam parte dessa sociedade. Todo o restante todo o restante da produção de cana-de-açúcar, que vai ser exportado para a Europa. Ok? Então, o que nós temos hoje? Nós vemos hoje Brasil pré-colonial, nós vemos os 30 primeiros anos da história do Brasil, em que Portugal não tinha interesse direto com a nossa produção, com a gente, porque aqui não tinha nada de interessante para ele, porque o comércio com as Índias era muito mais lucrativo. Depois nós vimos que o comércio com as Índias entrou em decadência e Portugal começa a ter uma preocupação com o Brasil, e aí vai estabelecer aqui aquilo que a gente chama de colônia estabelecimento de colônia, de período colonial mesmo. Vão colocar algumas cidades, vão fazer algumas cidades aqui no Brasil e vão começar a produzir cana-de-açúcar. Então, esse período colonial é a partir de 1532, né, que você tem aí essa sociedade europeia que começa a vir para cá e criar a sua economia em cima da produção de cana-de-açúcar. E essa produção de cana-de-açúcar é o que a gente chama de protesto, ok? Próxima aula a gente dá continuidade nisso aqui e aí a gente vai falar um pouquinho mais da parte política, econômica, administrativa e também dessa questão da escravidão, tá bom? Beijo, deem uma boa olhada na apostila, dá uma lida na apostila, faça um resumo e façam exercícios. História a gente aprende fazendo exercício também. Então, a hora que você faz exercício, você acaba identificando o que você sabe, o que você não sabe. Tipo, nossa, o que é isso? Nunca vou falar disso. E é a hora que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Um beijo.